Olá pessoal, aqui é a professora Márcia Rodrigues do canal Corpo e Autismo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre integração sensorial e psicomotricidade, alguns pontos de contato. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber novos vídeos e já deixe seu like. Então a ideia é responder 3 perguntas. De uma forma simples, o que é integração sensorial, qual a relação da integração sensorial com a psicomotricidade e com a aprendizagem e por que conhecer o perfil sensorial da criança com autismo. Então a integração sensorial foi uma teoria muito estudada por uma terapeuta ocupacional americana chamada Anna Jean Ayres. Ela era uma cientista também e criou a teoria de integração sensorial. Integração sensorial, então, é o processo neurológico pelo qual a criança sente, percebe, organiza, integra, age e aprende o ambiente, o mundo ao nosso redor. Então, a criança, primeiramente num nível inconsciente, né, ela sente o mundo, ela tem as sensações, ela tem sensações no próprio corpo e aos poucos essas sensações elas vão se tornando conscientes. Então, nós temos os sentidos exteroceptivos, que são os nossos sentidos controláveis, né? A nossa visão, a nossa audição, o nosso paladar, o nosso olfato, o nosso tato também, né? Nós temos os sentidos proprioceptivos, que inclui também o tato, né? A propriocepção e o sentido vestibular. E nós temos os sentidos interoceptivos, que são aqueles orgânicos, né? A circulação, a respiração, que são sentidos inconscientes, incontroláveis, né? Bem, os 5 sentidos, tato, audição, visão, paladar e olfato, são sentidos conhecidos, né? Mas algumas pessoas não sabem o que é o sentido proprioceptivo ou o sentido vestibular. Então, o sentido vestibular, ele é um sentido relacionado às questões gravitacionais, né? Então, ele está localizado no ouvido interno e é toda aquela relação do movimento da cabeça, dos olhos, né? Então, ele está muito ligado a essa segurança gravitacional, ao movimento, ao equilíbrio, né? E ele dá origem a uma função importante no nosso corpo, que é o tônus muscular, né? Ao planejamento motor, à segurança emocional. E ele trabalha em conjunto com o sentido proprioceptivo. Então, o sentido proprioceptivo, ele também está ligado à segurança emocional, mas ele é aquele sentido do controle dos nossos movimentos em relação à força, à velocidade. Então, o nosso controle motor, ele dá também origem à construção do nosso esquema corporal, da consciência do nosso corpo, do nosso planejamento motor e da nossa graduação dos movimentos. Então, o Jean Ayres traz esse novo paradigma para explicar uma quantidade de desordens neurológicas. Então, são desordens relacionadas ao nosso desenvolvimento neurocomportamental. Dificuldades de aprendizagens, N dificuldades, que ela, através de suas pesquisas, observa que existe todo esse processo total, esse processo neurofuncional, e quando tudo está ok, quando tudo funciona ok, né, a nossa percepção ela está ok, acontecem aprendizagens e isso vai de uma forma muito tranquila, muito natural. Todos nós, mesmo tendo um desenvolvimento normal, temos algumas questões de integração sensorial ao longo da nossa vida, né? Então, mas são algumas desorganizações ou desordens que naturalmente a gente se esforça um pouco mais num determinado sentido e a gente consegue superar e aprender isso na idade adulta, mesmo quando idosos, né? Algumas pessoas também têm dificuldades nessas questões sensoriais. Mas existem algumas desordens que são mais sérias, que são mais graves. Então, através de suas pesquisas, a Jean Ayres ela cria então uma terapia de integração sensorial, que é feita por terapeutas ocupacionais, que então, conhecendo essa terapia da integração sensorial, eles conseguem fazer uma avaliação adequada e então trazer uma intervenção para esse trabalho, né, com as questões sensoriais do sujeito. Vamos para a nossa segunda questão, então, né? Qual a relação da integração sensorial com a aprendizagem, com a psicomotricidade?
Bom, nós falamos aqui o que é integração sensorial, teoria de integração sensorial. Ela é ponto-chave para qualquer aprendizagem, para qualquer questão psicomotora, né? O que significa aprender normalmente? Quando as relações entre o corpo e o cérebro, tanto o sistema nervoso central quanto o periférico, né? E o comportamento, elas estão ok, estão intactas, né? A integração sensorial ela se opera adequadamente para dar origem a comportamentos adaptativos e a respostas motoras ajustadas, as condições do ambiente, ok, a aprendizagem perfeita, né? Mas e quando tem uma questão? E quando tem um problema, né? Para isso, então, é importante a gente conhecer o perfil sensorial da pessoa com a qual nós estamos trabalhando. Bom, quem faz terapia de integração sensorial é o terapeuta ocupacional, mas professores, pais, psicomotricistas precisam sim conhecer a teoria da integração sensorial e poder observar o perfil sensorial do seu aluno, do seu cliente, da sua criança, para que nós possamos construir estratégias e ter manejo adequado com esse sujeito, né? Então, quais os pontos de contato com a psicomotricidade, né? Em vídeos anteriores aqui no canal, a gente já falou muito sobre os primeiros 7 anos de vida da criança, né? Em vários vídeos sobre desenvolvimento motor, sobre bebês, pequenas crianças com risco de autismo, sobre a importância do brincar. A gente falou muito sobre desenvolvimento típico e sobre desenvolvimento das crianças até os 7 anos. Então, a gente sabe que esse período do nascimento até os 7 anos, né, onde se desenvolve muitas questões sensório-motoras que constroem a base do pensamento, a base da inteligência, é o pedestal da inteligência mesmo, né? Esses primeiros 7 anos de vida. Também é crucial para a questão da integração sensorial, né? A motricidade, a gente sabe que produz prazer, é um enriquecimento emocional grande. Então, através dessa motricidade, a gente consegue trabalhar muito essas questões de integração sensorial. Então, esse é um ponto de contato entre a teoria da integração sensorial e a psicomotricidade. Muitas das nossas atividades, seja a abordagem de psicomotricidade que nós, qualquer que nós trabalhemos, né, a funcional, a relacional, nós, o tempo todo do nosso trabalho, estamos trabalhando com atividades muito integradoras, né, sensorialmente, pensando. Bem, se a gente pensar no perfil das crianças, perfil sensorial das crianças com autismo, algumas crianças são hipersensíveis a estímulos sensoriais, enquanto outras podem ser hipossensíveis, né? A gente tem até aquela analogia da questão do autismo com o iceberg, né? Que o que a gente enxerga ali é muito pequeno perto do que tem no fundo do oceano, né, em relação ao autismo. Então, cada autista é único e por isso é tão importante a gente conhecer todos os aspectos relacionados a esse transtorno. Então, essas crianças que são muito sensíveis, né, são crianças que podem ser extremamente evitativas de determinados estímulos, né. Então, a gente tem autistas que têm aversão a determinados sons, a sons altos, né? Elas até emitem sons muito altos, né? Muitas vezes elas têm ecolalias, principalmente na questão do autismo severo, mas elas têm pânico de determinados sons, sirenes, campainhas, ou outras pessoas gritando, ou determinados tons de voz, né, de pessoas. Ou elas são hipersensíveis na questão gustativa, então também tem questões com texturas de alimentos, com sabores de alimentos, né? Ou comem alimentos só de uma determinada cor. Ao mesmo tempo que a gente tem pessoas hipossensíveis e que precisam, às vezes, estar sentindo muito determinado estímulo para poder realmente aprender aquele estímulo, né? Por exemplo, pessoas que se machucam com facilidade, autistas que se machucam muito e não sentem, ou que ficam batendo palma muito, muito, até machucar a palma da mão, ou no rosto, ou no corpo, ou batendo nos olhos, ou apertando, se apertando, né? Então, a gente tem vários autistas que têm essas características e por isso é importante uma avaliação de um terapeuta ocupacional para que a gente possa perceber, porque às vezes uma mesma ação de um autista, ela pode ser tanto hipersensível quanto hipossensível, né? A mesma atitude, ela pode estar relacionada a uma ou a outra característica.
E aí o manejo, ele é diferente, né? Se é hipersensível ou se é hipossensível. Por isso que a gente precisa saber exatamente esse perfil sensorial da criança para podermos, então, planejar as estratégias. Então, para pensar um outro ponto de contato da integração sensorial, da teoria com a psicomotricidade, né? Bom, a terapia de integração sensorial, ela vai trabalhar numa sala de integração sensorial com balanços, com paredes de escalada, com rolos, né, com bolas de pilates, com espaldares. Então, a forma de intervenção é diferente da psicomotricidade, é muito diferente. Nós também nos preocupamos com a praxis, com as competências motoras, as competências espaciais, com a organização do comportamento. Do pensamento, do comportamento, com a autorregulação. Só que a forma que a psicomotricidade vai trabalhar a integração sensorial é diferente, através do brincar espontâneo, das suas atividades, né? Das suas propostas.